Fala galera do VF Comunica Cast, mais um podcast de jiu-jitsu para vocês. Desta vez nós temos aqui o peso pena, campeão mundial na faixa marrom e agora faixa preta, Eduardo Roque. A gente tem muita história bacana para falar aqui, interessante, cara, que conversando com ele aqui eu tô me sentindo um pouco mais velho, cara, porque eu lembro do Roque quando ele lutava ainda de faixa laranja, com kimono azul da Renzo Gracie, quase não tinha luta para ele lá na FJJ Rio, na Ilha do Governador. Cara, olha quanto tempo tem isso, muita história. Roque, um prazer ter você aqui, meu amigo. Pô, primeiro eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com você. E é isso, tô feliz de estar aqui e poder contar um pouco da minha história aí pra galera. O tempo passou rápido, cara. Olhando para trás agora, assim, como é que tá a tua vida hoje de atleta profissional? Desde o tempo que você não conseguia, às vezes, lutar, ia para o campeonato, não tinha luta, até o estrelato que você vive hoje. Como é que tá toda essa sensação de ter sido campeão mundial, faixa preta aos 20 e poucos anos? Como é que tá para você? Então, eu tô muito feliz, eu acho que eu tô passando a melhor fase que eu tive no jiu-jitsu hoje, agora, ainda mais agora que eu peguei minha faixa preta, então acho que juntou muita coisa e muito pouco tempo. Começou no Mundial Sem Kimono, que foi um título para mim muito importante também, que ali eu já abri mais meu olho para muita coisa, eu vi que eu podia chegar lá, mesmo não treinando muito sem kimono. E aí quando eu consegui, eu me dediquei, eu treinei muito também para o Mundial de Pano, foquei 100% nisso. E em seguida vim para o Brasil, na mesma semana, passou o Mundial, deu uma semana eu já voltei para o Brasil e eu não vinha, tinha 2 anos. Então minha irmã tinha engravidado, teve o filho, eu não vi nada acontecer porque eu tava 2 anos já lá fora, então eu não vi nada. E eu cheguei aqui, ela já tinha voltado a competir, muita coisa aconteceu e eu peguei minha faixa preta. Então foram várias coisas em muito pouco tempo. E, porra, o sentimento de tudo isso com certeza é muita felicidade e É realização. verdade, cara. Tua irmã tava lutando direto com você também, né? A galera pode não saber que tá nos ouvindo agora, mas a Camila Roque sempre foi uma excelente competidora, ganhava tudo, mas teve que ficar um pouco ausente por conta da gravidez, mas ela já voltou a competir bem, cara. Em pouco tempo ela já consegue administrar o tempo, cuidar do bebê, voltou a lutar, muito maneiro. Eu vi ela lutando a última competição dela, mandou super bem. E Roque, o que tu pode falar do Mundial, cara? Você bateu na trave, campeonatos antes no PAN, da última temporada, foi em 2020, eu acho. Você me corrige se eu estiver errado. Você bateu na trave, no outro ano conseguiu, enfim, ganhar o teu título mundial. Como é que foi ali? Como é que você estava mentalmente, cara? Você não ia querer deixar passar mais uma chance? Tava com um pouco de pressão? Como é que foi para você lutar esse mundial? Tu se sentiu um pouco assim pressionado às vezes por você mesmo? Com certeza, tipo, eu sempre coloquei muita pressão na minha cabeça, assim, mas com o passado das competições eu via que eu não estava lutando pelo resultado. Eu acho que o resultado era uma consequência mesmo. E eu tava lutando porque eu gostava de lutar, então minha vida não ia mudar muita coisa assim. Na verdade, muda mais pra gente, é uma realização pessoal, mas não ganha dinheiro, não ganha muita coisa. Ganha muita oportunidade, tipo, para você continuar seu trabalho e tudo mais, mas é mais uma realização pessoal isso aí. E eu tava muito preparado, eu me preparei muito e eu acho que esse foi o campeonato que eu mais estava certo de que eu ia ser campeão, porque desde quando eu decidi descer de peso, né, lutei de peso pena, eu tive que perder 15 pounds para bater e eu não bati, tinha 2 anos já, desde o World Pro de 2019. E eu bati 69 quando tinha desidratação e era um dia antes da luta. Eu não tinha, na minha cabeça, eu não conseguiria mais bater e em seguida lutar
direto igual é na IBGF. Então, começou já um mês antes, assim, um pouco mais de um mês, quando eu decidi bater o peso pena, que eu sabia que ia ser difícil para mim, mas tudo foi perfeito, assim, eu segui uma dieta sem furar, fiz tudo que tinha que ser feito. Eu estava morando, né, eu moro na Flórida com meu professor, e aí eu decidi ir para Nova York para só treinar jiu-jitsu, só focar nisso, treinar muito duro. E na Flórida eu estava fazendo até algumas coisas assim fora do jiu-jitsu que não estava me deixando treinar 100%. E aí quando eu fui para Nova York eu consegui viver isso 100% e do lado do Paulo e do João, que são pessoas que eu desde que eu comecei a treinar eu vi eles lutando já no Leblon de faixa roxa e são ídolos para mim, então poder treinar com ele e me preparar para eles, com eles eu sabia que eu ia estar muito bem para o Mundial. E eu fiz isso, eu, todos os dias fui treinar lá, não chegava atrasado no treino, fazia todos os treinos que dava para fazer, comia muito bem, deixei de comer tudo que fosse besteira para conseguir descer o peso. E eu sabia que eu estava muito bem, porque o João foi campeão mundial peso e absoluto na faixa marrom, e ele é peso pluma, né? Então eu sabia que eu estava treinando com uma pessoa muito certa também, que ia me preparar muito e ia me deixar muito confiante para esse dia. E eu acho que o que acontecia comigo no PAN, na final que eu perdi, muita gente não sabe, né? Mas antes de eu lutar o PAN, eu lutei o Grande Slam e na minha final eu trinquei minha costela e com certeza foi a fase mais difícil que eu tive no jiu-jitsu, porque foram 3 semanas antes do PAN e 3 semanas que eu não treinei nada. Então, quando a gente não treina, a gente acha que a gente não está preparado para lutar, né? Um campeonato grande assim. E então eu tava de leve no PAN, né? Que eu perdi na final. Então, meu peso estava de boa, mas eu não treinei nada, literalmente nada antes do PAN. Então, eu sabia que eu ia só pela vontade de vencer e pela vontade, e na fé em Deus, porque eu tava sem treinar nada. Eu me recuperei 2 dias antes do PAN. Eu já conseguia correr, fazer, deitar, então meu medo até era de eu ir pro treino e sentir e saber que eu não ia lutar o PAN. Então eu não Sim. queria ir pro treino para isso. Então no dia do PAN eu não senti dor nenhuma. Eu consegui fazer, não lembro quantas lutas, mas eu perdi na final, mas sem treinar nada assim, tipo, nada mesmo. E quando eu perdi a final foi na decisão do árbitro, mas foi uma decisão muito justa porque eu me defendi o tempo inteiro. Eu tava, mas eu sabia ali que quando eu perdi eu tinha que treinar duro para ser campeão. E eu sabia que eu podia chegar, porque passando por tudo isso que eu tinha passado no dia do PAN, eu não senti mais dor nenhuma, desapareceram minhas dores, eu não sei se foi por causa do nervosismo, de tudo, eu não senti dor nenhuma e consegui lutar até o final, entendeu? E aí quando terminou o PAN, eu eu mentalizei já um mundial sem kimono e um mundial de pano e aí eu sabia que eu tinha que me preparar muito, porque eu acho que o que me faltava, na verdade, para ser campeão mundial era uma preparação mesmo, focar 100% e lutar, porque eu sei que eu tinha capacidade para isso. Interessante uma coisa que você falou aí, que dessa vez você fez tudo certinho, tinha muitas coisas que você abdicou. Quando tu tava lutando de leve, tu costumava comer uma besteira ali, o que tu gostava de comer enquanto treinava, tipo, fazer uma preparação? O que você comia, gosta de comer, mas que pro Mundial tu abdicou total, tipo, Vitor, parei de comer hambúrguer, sei lá, tomava um refrigerante, não saí, deixei. O que você fez assim que você fala? Lógico que foi parte do treino, mas o que te deixou mais forte mentalmente mesmo é quando você abdica de uma coisa que te dá prazer, né? Então, o que você fez? Então, tive que cortar o açúcar, né? Porque eu perdi muito peso e eu comia muito açúcar.
chocolate, besteira mesmo. E refrigerante, eu costumava tomar refrigerante. Então, mesmo na semana da luta, eu não tinha muito isso na minha cabeça. Então, mais besteira assim do dia a dia que eu costumava comer. E na semana da luta, eu não me importava muito com isso, não. Mas eu sabia que isso era uma coisa que eu tinha que passar por cima. E isso ajuda, eu acho que me ajudou muito para eu poder chegar no Mundial com a cabeça assim, porque se eu não parasse de comer besteira, essas coisas, eu não ia bater o peso, porque hoje eu sou muito magro e eu não tenho nem gordura, meu índice de gordura é muito pequeno, então eu tava perdendo até um peso que eu tava ganhando, entendeu? Então eu tive que fazer um esforço grande para poder bater o peso. Mas foi tudo perfeito, eu bati o peso. Quando eu decidi lutar de perna, meus professores estavam com medo de eu me desidratar, né? Porque chega na luta, tu se desidrata e tu não tem força, tu perde de primeira. E eu não queria ter desculpa nenhuma. Então, eu sabia que eu tinha que bater o peso sem me desidratar. Então, meu peso eu bati 2 dias antes de eu lutar. E um dia antes de eu lutar, eu tava comendo macarrão. Então, foi tudo muito perfeito, sabe? A perda de peso foi perfeita. Eu cheguei no campeonato já no peso. Minha primeira luta eu não me desidratei em nenhum momento. Eu tava muito hidratado. Então, eu acho que foram muitas coisas que me fizeram botar na minha cabeça que eu tava pronto para ser campeão. Irado demais, cara. Outra mudança que eu também já ia te perguntar foi essa experiência de estar treinando com os irmãos Miau. Você agora é aluno deles ou foi só essa temporada? Como é que está sendo esse projeto? E responder também, falar um pouco de como foi vivenciar um treino com dois caras que ganharam tudo na faixa preta, que é o que você vai fazer, quer conquistar nessa temporada. O que tu falou assim, pô, Vitor, isso aqui é diferente, os caras treinam diferente. Eu já sei mais ou menos assim, porque por ter acompanhado eles, mas experiência de ser atleta com o atleta ali junto. Como que foi para você? Então, na verdade, foi bem, tudo bem informal, eu não troquei de equipe, eu continuo eu tô treinando na Start com o Gordinho, eu moro com ele também, mas na nossa academia não tem muito competidor, né? Não tem um treino de competição. E na verdade o Gordinho falou pra mim isso, ele falou: "Eduardo, e aí, você quer ser campeão mundial, acho que você tem que dar um treino mais duro". E quando ele falou isso pra mim, eu morando com ele, eu botei na minha cabeça que eu sabia do treino que o Paulo e o João estavam tendo lá em Nova York, e eu mandei mensagem no Instagram pedindo para poder treinar lá com eles. E aí o Paulo me respondeu e na segunda-feira eu já estava indo para lá para arrumei um lugar para eu ficar e segunda-feira eu já estava indo focar nos treinos pro Mundial. Mas eu não mudei de equipe nem nada, eu só pedi uma chance assim para eu poder ficar Foi mais treinando. um camp que você fez do que uma mudança, né? Camp, foi um camp pro Mundial, que eu acho que eu tô até pronto pro Europeu já, de tanto que eu treinei. Imagino, cara. O que você viu assim que o Paulo e João faz de diferente do que você já viu na sua carreira, assim? Lógico, tu já treinou com caras duros, tu não tá. A pergunta aqui não é comparar quem fez melhor ou não. Mas assim, pô, eles fazem isso diferente. Os caras dão 2 treinos a mais depois do treino normal. Como é que você foi assim, ficar próximo do Paulo e João? Então, eles treinam muito. Todos os dias que eu chegava lá, eu já colocava na minha cabeça que eu não podia me atrasar, né? E eu chegava lá, eles já estavam lá pronto para treinar, bem antes do treino começar, estavam fazendo a posição. E eles são muito disciplinados, então isso me fez ver muita coisa assim. Eu acho que a galera não tem muita disciplina. E questão de treino, a gente treinou todos os treinos que tinham do começo ao fim, sem descansar. Até porque é meio que um clube, uma galera específica, sabe? Então a gente estava todo mundo treinando pro Mundial, todo mundo foi lutar. Então não tinha descanso, não tinha nada disso. Tinha só treino duro. E acho que como eles sempre fizeram, né? Eu acho que não tem muito mistério. Para falar a verdade, eu não fiz nem preparação física. Eu só treinei jiu-jitsu.
E era um treino tão forte que eu fazia um treino por dia e à noite a única coisa que eu conseguia fazer era descansar para o dia seguinte, que eu estava com o corpo quebrado e eu até pensava, pô, tem que fazer preparação física, só que eu falei, não, é melhor eu continuar focando 100% nisso, porque eu já não tô sentindo, tava sentindo dores no corpo, né, normal de quando você treina duro. Então, e eu sabia também que, para falar a verdade, eu nunca fui muito de fazer preparação física, nunca gostei muito. E que eu sabia que o que eu tinha que fazer era focar no jiu-jitsu e treinar jiu-jitsu de verdade, treinar duro. Porque eu já passei muito tempo assim focando numa preparação física e deixando de treinar jiu-jitsu, correndo e deixando de treinar jiu-jitsu, quando no final eu tava deixando de fazer o que eu tinha que fazer, que era o jiu-jitsu. Então, eu acho que não tem essa de que, lógico, tem coisas que tu pode Agregar, né? agregar, só que para mim é difícil fazer, agregar essas coisas, entendeu? Eu tenho que amadurecer nisso também, porque quando eu foco numa coisa, eu foco 100% nisso, eu acabo não conseguindo fazer outras coisas. Até quando eu tô correndo, eu falo, para que eu tô correndo? Se eu quero ganhar gás, é melhor eu treinar jiu-jitsu, que eu vou ganhar mais gás do que se eu estiver correndo. Não sei, eu tenho que melhorar isso na minha cabeça também, mas foi uma coisa que eu sempre fiz e eu, eu vi as pessoas fazendo muito preparação física e tudo mais. É importante, mas eu acho que cada pessoa vai funcionar de uma maneira e eu sei que eu precisava no momento de treino de jiu-jitsu, não de uma preparação física. Irado demais você falar abertamente sobre isso também, questão de treinar só jiu-jitsu. Aqui no canal tem uma entrevista com o preparador físico Rafael Ribeiro. Ele fala exatamente que você deve, lógico, a preparação física agrega, mas o seu treino ele tem que ser perfeito, sabe? O seu treino ele tem que te deixar o máximo do que você não precise treinar somente preparação física ou fazer outras coisas. Você fica bom de jiu-jitsu, treinando jiu-jitsu. Você vai ter gás de jiu-jitsu, treinando jiu-jitsu. E é muito diferente. Tipo, a gente pode fazer isso, cara. Não sei, talvez um dia tenha um estudo. Pega um cara, tipo, um nadador brabo, um triatleta e bota ele para treinar jiu-jitsu. Ele vai cansar rápido, cara. Ele pode até fazer o primeiro treino bem, mas o segundo e o terceiro ele vai cansar. Porque é diferente, jiu-jitsu mexe teu corpo todo, então você tem que treinar jiu-jitsu. E um exemplo disso também, que venceu muitos mundiais na faixa preta só treinando, é o Marcelinho Garcia, né? Ele até tem, se tu quiser procurar depois, ele tá falando uma matéria que ele só treinou jiu-jitsu para lutar os campeonatos. Então foi muito interessante. Não sei como seria só hoje. Acho que tenho certeza que preparação física também é muito importante, porque o jiu-jitsu está muito atlético, ainda mais entre os pesos leves, cara. Tu vê os caras muito fortes, fazendo muita força, então não é só jiu-jitsu. Mas assim, falando da tua temporada e especificamente do Mundial, que análise você faz do seu nível técnico? O que você achou que você melhorou da última temporada de 2020 para 2021? Tu fala assim, eu sou um atleta diferente nesse quesito, lutando. O que você fez assim de diferente? O que tu achou que evoluiu? Cara, eu acho que o que eu fiz diferente no botando assim do mundial, eu acho que dos outros que eu não tava fazendo tanto, era treinar de verdade. E eu comecei a treinar antes do mundial, fiz um camp muito bom. E acho que isso me ajudou muito a realizar esse sonho de ser campeão mundial. Acho que isso faltava para mim, eu vou ser sincero, eu não treinava, eu acho que da forma que um atleta nível mundial tem que treinar, entendeu? E eu acho que isso foi diferente. Agora, sobre os outros campeonatos, eu não consigo nem te responder, porque eu sempre lutei tudo, entendeu? Então, eu sempre nos Estados Unidos não teve um Open que eu deixei de lutar, na verdade teve um só, que foi antes do PAN, que eu não lutei, mas de resto eu lutei todos, porque eu queria ser o número um do... Não sabia que ia ter um mundial, então eu queria ser o número um do ranking da faixa marrom inteira, todos os pesos. Isso era uma meta que eu tinha. E antes do mundial acontecer, eu já era o número um.
depois que aconteceu o Mundial, virou número 2, porque o Pedro ganhou o peso absoluto. Tinha que ganhar o absoluto para isso acontecer aí, mas, porra, então, eu tava sempre lutando tudo, sabe? Então, acho que eu tava tendo muita experiência em todas as faixas, não só na marrom, acho que todas as coloridas que eu passei, eu posso falar hoje para você que eu não deixei de lutar um campeonato, desde faixa azul que eu tava aqui no Rio, eu ia para Niterói, ia para tudo que você imaginar para poder lutar campeonato, sozinho, e nunca não tinha uma equipe de competição boa assim, muito grande, mas eu tava lá sozinho, indo lutar os campeonatos, então acho que eu chego na faixa preta, eu posso não estar preparado de jiu-jitsu, igual os caras têm um jiu-jitsu muito bom, o nível técnico muito alto. Eu posso dizer com toda humildade que eu não posso estar preparado, não cheguei ainda lá, mas eu acho que eu tenho uma experiência de competição muito grande, uma bagagem muito grande. E acho que no Mundial também de faixa marrom contou muito isso, porque todas as lutas que eu fiz eu estava muito inteligente, sabe? Com tudo que eu já fui lutando e só contou como experiência. E agora, cara, falando de faixa preta, né? Tu tá no nível máximo de competição agora, que é a elite do esporte, principalmente falando de mundial, quando tu vai ali pro domingo, né? É toda aquela estrutura preparada, as câmeras são reduzidamente focadas nos faixas pretas. Como que tá o teu pensamento, os teus planos para a faixa preta? Tu já sabe se vai ficar entre o peso leve ou pena? Qual peso tu vai lutar na elite? Tu já conversou com o teu professor? Como é que tá essa análise aí, projeção de carreira? Então, eu ainda não conversei com ele, a gente vai, vai ver isso ainda aí, porque pode ser que eu lute de pena, mas pode ser que eu lute de leve também. Eu tava, quando passou tudo isso, eu vim pro Brasil, muita gente tava me perguntando isso, qual o seu peso? E era uma pergunta que eu não queria nem escutar, porque, pô, perdi muito peso para lutar o Mundial, e aí eu mal cheguei e já estavam perguntando qual era o meu peso para lutar o europeu. Então eu tava, não, eu não quero saber do meu peso agora. Então, eu ainda não sei, pra falar a verdade, qual o peso que eu vou lutar. Acho que vai depender muito do campeonato. Se for um grande, eu posso bater o pena, se for um Open, eu bater o peso leve. Antes eu não estava com muito. Eu cheguei aqui no Brasil querendo aproveitar minha família, aproveitar meu sobrinho, virada de ano, e não queria pensar muito em campeonato, sabe? Em qual peso que eu ia lutar, então eu não estava pensando nisso. Mas agora eu já estou pensando, então acho que já passou tudo isso aí, eu já estou voltando aí treinando de novo, e estou pensando até lutar o Rio Open agora aqui no Rio, porque eu vou estar aqui antes do europeu. E eu já garanti os pontos, né? Porque quando tu ganha o Mundial de Marrom, tu garante os pontos para faixa preta. Mas eu tô querendo lutar, se eu for lutar o Rio Open, mais mesmo por querer lutar. Até a seletiva do TCC eu tô pensando em fazer. Legal. Eu não tinha nada disso em mente. E agora, esses últimos dias aí que foram passando, eu botei tudo na minha cabeça de novo. Então, eu tô querendo deixar as coisas, os dias passarem assim e tudo for. E quando a poeira baixar, eu ver mesmo que quando eu vou, acho que quando todo mundo voltar aos treinos, eu voltar também, que ainda a galera tá viajando aqui lá no Novo Leblon onde eu treino. Então, quando acho que a galera voltar mesmo, eu voltar a treinar, eu ter isso de novo aí, eu decidi até o preço que eu vou lutar, se eu já luto de pena, tudo, todos os campeonatos, se eu luto de leve, se eu vou para seletiva, isso aí. Mas é porque agora também é final de ano, acho que a galera tem que aproveitar também, porque senão você vira uma máquina, né? E a gente não é uma máquina. Verdade. Verdade. Cara, é interessante também que você foi graduado faixa preta pro seu primeiro professor, né? Ele te deu todas as faixas, que é o Perninho, faz um trabalho muito bacana. Como é que foi essa sensação de voltar ao lugar no projeto que tu começou para ganhar a faixa preta? Eu vi que tu ficou bastante emocionado no dia.
lógico, além da faixa preta, mas muita coisa passa na cabeça, os desafios, a época que, pô, correr, pegava ônibus para ir lutar, é muita coisa que muda assim. Pode parecer agora que quem te conhece acha que ficou tudo legal. Você está nos Estados Unidos, você vai para Nova York, você vai para Flórida. Então a galera fala, pô, esse não passou muita coisa. Mas não é assim, existe uma história para chegar até o momento atual que você está. Como é que foi lá e como é que está a sua relação com o professor? Vocês conversam bastante ainda? Pô, vou lutar e tal. Como é que foi lá voltar ao lugar que você começou a treinar também? Então, o Perninha é tipo um pai para mim. Desde que eu comecei a treinar no projeto, eu tinha 10 anos. E minha mãe trabalhando bastante, eu ficava praticamente o dia assim na ilha. Então, treinava muito. E o Perninha meio que adotou a gente, é como ele adotou todos os alunos que ele tem. E na minha época não tinha um faixa preta, assim, né, no projeto para um faixa preta competidor. Na verdade, não faixa preta, um competidor mesmo, não tinha isso. E eu lembro que eu, muito moleque, assim, eu já tinha esse pensamento de. Eu não via, eu perguntava, pô, Perninha, por que que os caras mais velhos não estão competindo? Ou por que que a gente não tem um faixa preta aqui no projeto de frente competidor? E ele não sabia me responder isso também, porque é uma pergunta difícil, né, para tu responder para uma criança. Mas acho que um dia entrou na minha cabeça que eu podia ser esse faixa preta, entendeu? Eu podia ser esse competidor também que eu sentia falta no projeto. E eu acho que quando eu me tornei, antes de lutar o Mundial, meu amigo me tava sentado com um amigo assim, ele falou, pô, imagina ser campeão mundial e pegar a faixa preta no pódio, que sonho. Eu falei que não era o meu sonho, não. Meu sonho era. E eu não tinha pensado muito nisso ainda, não, mas eu falei que o meu sonho era ser graduado, independente de ter o título ou não, meu sonho era ser graduado, faixa preta no projeto, com as crianças lá que com certeza vão te ver assim como um exemplo, né? E eu nunca quis ser exemplo para ninguém, mas eu acho que eu acabei me tornando é, e, e as crianças virem falar isso para mim assim, que eu já vejo várias assim competindo em todos os campeonatos que tem aí, mas agora eu acho que é muito mais confortável para eles verem que o jiu-jitsu mudou a minha vida e que pode mudar a vida deles também, entendeu? E é isso, a galera que tá de fora meio que pode não conhecer, imagina várias coisas, mas isso eu não, na minha cabeça eu fico muito tranquilo, não me preocupo pro que os outros estão pensando. Lógico, só se for uma pessoa importante para mim, mas eu tô sempre falando com o Perninha lá de fora, tô sempre pedindo ajuda. Ele é um pai mesmo para mim. Agora na faixa preta tô falando com ele sobre os campeonatos que eu tô pensando em lutar, o que que eu tô pensando em fazer. Ele sempre esteve comigo, sempre me deu uma direção. E o Gordinho também, que é o pai dos Estados Unidos, né, que eu tive lá. Ele, desde que eu perdi o primeiro Mundial, ele falou para mim que eu tinha minha passagem da volta em uma semana. E eu falei para ele que eu não queria voltar e que eu queria uma oportunidade para lutar os campeonatos que tem lá, né? Que ia ter o American National em um mês, eu acho. E aí eu falei com ele, eu falei, ó, não ganhei o Mundial, eu tinha perdido na segunda ou terceira luta, não lembro. E eu falei, ó, eu só quero uma chance de ficar aqui, lutar tudo aqui. E aí eu já lutei o National e ganhei peso absoluto. E aí o Gordinho me adotou mesmo, me botou na casa dele, com o filho dele no primeira vez que eu tava lá, eu tava no quarto do filho dele. E ele também me viu desde moleque lá do projeto, porque o Perninha dava aula na academia do Gordo. Então o Gordinho já me conhecia desde molequinho. E aí ele começou me vendo, treinando mesmo na academia e pedindo ajuda para lutar todos os campeonatos que tinham para lutar. Eu deixei claro para ele isso, que eu queria lutar tudo. O Mundial é só mais um campeonato, entendeu? Então tem um ano inteiro de competição. Acho que a galera tem muito disso ainda de lutar PAN, lutar campeonato grande, de colorida. Tipo, não tô nem falando da faixa preta, tô falando dos faixa colorida, escolher campeonato. E isso nunca entrou na minha cabeça.
Eu acho que se tu é faixa colorida e tu quer viver disso, tu tem que lutar tudo que tem pra lutar, tem que ter muita experiência de campeonato. E o Gordinho me deu essa oportunidade. Talvez se não fosse ele, eu teria voltado pro Brasil, estaria aqui na correria como todo mundo tá. Aqui as coisas são mais difíceis de acontecer, questão de patrocínio, Verdade. questão de poder viver do esporte, questão de dar aula. E lá tudo foi acontecendo muito bom para mim, entendeu? Eu entrei no curso de inglês, não sabia falar nada e tudo foi acontecendo da melhor forma possível. E o Gordinho foi uma pessoa que me adotou também quando eu cheguei lá. E até hoje, até antes do Mundial, eu vi o quanto que ele queria o meu bem quando ele falou isso para mim, que se eu quero ser campeão mundial, eu tenho que treinar duro para isso. E foi tudo isso que aconteceu. Irado você falar isso aí. Como é que foi tua adaptação nos Estados Unidos para falar inglês? Tu chegava em um lugar assim, falava só na mímica mesmo, fazia só a mímica. E como foi depois, assim, falar, entendendo o que você tava falando e entendendo o que a pessoa tava falando com você? Como é que foi essa experiência de aprender inglês? Então, eu sou muito na minha, eu não falo muito quando eu sou tímido, então eu não sou de falar muito. Então, para mim foi difícil, porque eu não sou de falar muito e o Gordinho já tava me colocando lá às vezes, para ajudar numa aula e eu não sabia falar. Mas eu sempre fui muito esperto, então eu ia pro curso de inglês, eu tentava pegar tudo que tinha para pegar. Assistia muito vídeo já no YouTube. sim, as posições tudo em inglês, então com o passar do tempo eu já podia dar uma aula assim em inglês. E aí, quanto mais você faz isso, mais tu vai melhorando e tu vai aprendendo, né? Então, para mim foi difícil, mas eu tava muito feliz de estar tendo essa oportunidade, entendeu? De poder estar lá, poder estar aprendendo uma nova língua, conhecendo novas pessoas. Eu conheci muita gente lá, fiz vários amigos e construí família também, entendeu? Então, eu sou muito grato pelas coisas que aconteceram lá. Irado, além assim de dar aula, que é uma coisa que você. Todo mundo fica realizado que quer viver disso, saber dar uma aula em inglês, né? Mesmo que seja com poucas palavras ali. Teve alguma outra situação que você passou na América e você depois falou assim, cara, tô entendendo, tô evoluindo, consegui falar. Teve alguma coisa assim que te marcou? De rolezinho com a gata, que tu que deve receber vários direct lá das gringas. Quem dera. Eu tava namorando lá com uma brasileira, com a Lívia. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito também. Ela é faixa marrom de jiu-jitsu e ela é brasileira, né? Então foi uma pessoa que apareceu na minha vida e me ajudou muito, assim, com questão de foco, de treinar, de lutar os campeonatos também. Eu tava sempre. A gente se sente muito sozinho quando a gente tá lá, né? Então, quando acho que a galera que vai para lá para os Estados Unidos sabe bem como é que é isso, tem muita saudade aqui do Brasil. Mas o pai e a mãe dela também sempre estavam comigo assim, então eu me senti em casa quando eu estava com eles. Então, é, então é isso. Eu não sou Irado. criativo aí para conhecer ninguém, não. Eu falei, eu falo assim porque, bom, meu irmão, tu tá ali ganhando tudo, sabe como é que o assédio é grande, com certeza teu direct aí, se tu mandar o print, tem várias resenhas aí. Mas aqui, vamos lá, o jiu-jitsu profissional, como que tá sendo para você hoje? Tu já consegue tirar um salário com o jiu-jitsu de patrocínio? Como é que tá nesse sentido para você? Então, graças a Deus eu tenho patrocínio da VHS e eu vou representar agora no meu primeiro ano de faixa preta, eu vou continuar com eles. E eles me ajudam bastante já com salário. E desde Irado. faixa azul, na verdade, desde 2018. 2018 eu estava na faixa azul. E estão me ajudando aí até hoje. E é isso, acho que eu aprendi mesmo o que que é patrocínio, o que que é essas coisas todas quando eu estava lá fora, porque é muito mais certo do que aqui. Aqui é muito mais difícil e mas acontece também. Então, graças a Deus, eu vou continuar com esse apoio.
Mas ainda é muito complicado, né? A gente tem que trabalhar com outras coisas porque não é o suficiente. É muito caro poder viajar para tudo que é lugar, né? Tudo tem um campeonato, tudo que é lugar do mundo, então é muito caro. Mas meu professor também, o Gordinho, me dá todo o suporte desde o primeiro dia que eu estava lá para poder lutar todos os campeonatos. Então, sem dúvida, ele é o meu maior patrocinador de todos. Irado. Qual é a principal diferença que você vê entre ser atleta no Brasil, da tua experiência, o que tu pode comparar de ser atleta aqui e ser atleta nos Estados Unidos? Qual é a grande diferença que você sentiu nessa tua mudança? Cara, eu não, tipo assim, eu acho que quando eu tava aqui no Brasil, eu ia para os campeonatos de ônibus. Lá eu tava indo para os campeonatos de avião. Então isso é uma grande diferença já. Acho que todos Sim, tava pegando um voo diferente para poder lutar. muito mais estruturado lá para ser atleta. Muito mais, os campeonatos têm uma visibilidade muito maior. Eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 12 mil seguidores, eu acho. Eu tô com um pouco mais de 30 mil agora e eu consegui tudo isso lá. E muito com o meu trabalho também. Eu tava sempre Sim, eu tava gravando minhas lutas, tava fazendo vídeo. A Nico me ensinou a editar highlight das minhas lutas, porque eu terminava a luta, eu pedia para ela editar para mim, ela não. Um dia ela desistiu e quis me ensinar e aí eu comecei a aprender. E então eu tava sempre postando as coisas, então eu ia para um campeonato e eu tinha muita visibilidade assim. E eu não era campeão mundial, eu fui campeão mundial agora no mês de novembro, dezembro. Então, até antes eu não era campeão mundial, então não tem nem como falar que, lógico, às vezes a gente estava aparecendo no Instagram da IBJF ou no outra coisa, porque eu estava lutando tudo, mas era muito do meu trabalho também que eu fazia de mim mesmo, sabe? Me autodivulgando, porque eu já faço isso desde que eu estava aqui no Brasil. Eu ia para os campeonatos, já gravava tudo e depois editava e depois estava postando e a galera estava compartilhando bastante. Eu via que isso dava uma um dá um engajamento. alcance maior, né? Você é um cara que cuida bem da tua imagem, né? Eu tô até com o teu Instagram aqui aberto, estou vendo que as fotos maneiras que você tira, todo esse cuidado, ainda mais nos dias de hoje que a gente está vivendo, é necessário, cara. Não é nem mais pré-requisito, sabe? Então, para você alavancar a tua carreira, depende muito de como tu vai cuidar da tua imagem, que é com ela que você vai conseguir fazer dinheiro. Então, tipo, não é só você ganhar o Mundial. É aí além, sabe? Eu entrevistei o Guilherme Mendes, ele falou muito sobre isso. Sobre você ir além do que só a medalha. Porque tem muitos atletas que atingem o nível máximo do esporte. Por exemplo, futebol. O cara for campeão da Libertadores, campeão da Champions League, o cara tá feito pro resto da vida. Esse título abre portas para ele pro resto da vida. Mas no jiu-jitsu não é assim. Não é só pelo fato de tu ser campeão mundial, você conquistar uma medalha de ouro. Você tem que saber monetizar isso. Você faz bem, cara. Continua esse trabalho, porque é bacana, você cuida bem da imagem e isso com certeza vai te abrir muitas portas agora na faixa preta. Falando um pouco de treino, de técnicas, assim, o que você gosta de fazer? Como é que é a tua rotina de treinos? Você faz muito drill ou só muita briga? Como é que é a tua rotina de treino? Então, minha rotina de treino. Então, depende muito da época do ano, né? Tipo, Sim. agora eu não tô treinando muito, eu tô treinando uma vez por dia, mas não tô conseguindo treinar todos os dias na semana. Quando tu tá mais no quesito mesmo competição, assim, como é que tu se prepara? Tu Eu, costuma se preparar? eu não gosto muito de. Eu gosto só de treinar a porrada mesmo, de treinar pra valer. Eu não gosto de fazer drill, nunca fui de fazer drill, pra falar a verdade. Não curto fazer drill também, mas acho que essa coisa assim da repetição, tipo, vai e volta, ou vai ou não vai. Eu não sou muito disso, não, mas cada pessoa é de uma forma. Eu gosto muito por exemplo, eu tô treinando assim com um cara.
e ele me pegou numa posição que eu não consegui defender. Eu gosto muito de chegar para ele e perguntar, pô, como que você fez isso? Faz de novo aqui. Eu gosto de estudar a posição, entendeu? Eu gosto de aprender, de ver uma coisa e depois botar em prática fazendo a posição toda. E aí quando eu vou pro treino para valer, eu boto tudo que estava na minha cabeça, eu tentar fazer isso no treino. Até questão de assistir vídeo das pessoas. Eu gostava de ver vídeo e depois botava em prática isso quando eu estivesse treinando no para valer, entendeu? Mas o que eu mais gosto de fazer mesmo é treinar para valer, tipo, como se fosse luta mesmo. Não gosto muito de fazer drill. E também eu tava, esse ano, quando que eu ganhei o Mundial Sem Kimono, eu dei uma entrevista lá falando que eu tava vendo vários vídeos do Gordon Ryan. Eu tava trabalhando numa parada assim, então acabava que eu não pude me preparar para o Mundial Sem Kimono do jeito que eu queria. E também foi. Vou mudar de assunto aqui um pouco, tá bom? Que eu falando. Tranquilo, vai lá, é teu. E antes do Mundial Sem Kimono, eu tinha feito um camp muito bom lá no Renzo, de Sem Kimono, e foi com o Gordon também. O Gordon tava treinando. Foi no Pan Sem Kimono, isso de 2020. Eu tava treinando muito sem kimono e treinava bem, assim, aprendia as coisas, pegava as posições. Só que aí deu o Pan, eu perdi de primeira, assim, fui finalizado. E isso entrou na minha cabeça, eu fiquei muito mal, porque eu tava treinando muito bem. Eu tava num nível de treino sem kimono que eu nunca tive antes. E perder de primeira foi muito ruim para mim, porque eu não entendi se eu tinha me preparado tanto. Isso ficou na minha cabeça e quando eu perdi a final do PAN, eu comecei, e eu tava trabalhando assim, eu comecei a pensar em lutar o Mundial Sem Kimono por diversão e também porque eu tava trabalhando e eu não queria me desvincular do jiu-jitsu assim. E eu acho que se eu visse o campeonato mundial e estivesse trabalhando, eu não ia estar bem comigo, né? Então eu falei, eu vou botar meu nome. E nisso eu assisti todo dia que eu tava lá dirigindo, eu tava assistindo os vídeos do Gordon sem kimono e todos os vídeos eu ficava 12 horas dirigindo e assistindo o vídeo. Então, e entrava muito isso na minha cabeça, e aí quando eu ia pra academia eu tentava botar assim em prática, mas treinando muito pouco, eu nem treinava para valer assim sem kimono. Então, eu tentava botar em prática tudo que eu tinha na cabeça assim que eu tinha assistido, mas era mais por uma condição de eu não estar conseguindo treinar do jeito que eu queria, mas eu estava assistindo tudo. Sim. Cara, e quando eu fui campeão assim, quando eu tava lutando, eu lembro que eu conseguia fazer muita coisa assim que eu tinha visualizado. E aí eu fui falar isso e a galera até entendeu mal do que eu falei, que eu tava tipo só vendo o vídeo, mas não, me preparei muito pro PAN e eu perdi, eu treinei muito. E aí foi uma fase da minha vida que eu tava fazendo outra coisa e não tava treinando tanto, mas eu tava estudando muito jiu-jitsu. Eu acho que competição hoje em dia não é quanto mais você treina, entendeu? É 70%. Exatamente. Eu acho que 30 vai ser o resto. Então, se tua cabeça não tá boa, vai ser difícil de você ser campeão. Então, se tu tá com a cabeça boa, tá com a estratégia feita, tá preparado, não tem como dar errado. E foi isso que aconteceu no Mundial Sem Kimono. Então, tu tinha me perguntado sobre a preparação de treinos para campeonatos. Então, depende muito do campeonato, entendeu? Para esse Mundial Sem Kimono, eu não treinei tanto. Eu treinei pouco, mas pro PAN eu treinei muito. E pro Mundial eu tava fazendo isso aí, um treino por dia de 1h30, mais ou menos, todos os dias. Até sábado. Irado mesmo você falar sobre isso, cara. Que a nossa comunidade, assim, tem muita gente, principalmente da geração passada, e um pouco de agora que não é muito adepto a você estudar. Eu entrevistei o Marco Aurélio, a entrevista dele está aqui no canal, que ele fala sobre isso, que ele competiu muito melhor quando ele estava lesionado. Ele se lesionou, para você entender o raciocínio que é parecido com o seu. Ele se machucou e o tempo que ele ficou parado, ele estudou muito jiu-jitsu. E quando ele voltou para lutar, ele falou que deu 2 semanas treinando forte e foi competir. Ele falou que nem se compara com a forma que ele competia antes de
sem estudar jiu-jitsu, que ele falou que passou a estudar mais jiu-jitsu. Aí ele falou, Vitor, tinha uma posição que eu falei assim, vou encaixar agora. E a posição já vinha na minha mente e ele conseguia fazer a posição. E ele estuda muito Gordon Ryan, o professor do Gordon. Então é interessante falar sobre isso, tipo, essa coisa de você visualizar, você fazendo, você conquistando. É muito sinistro. Falando já sobre parte mental, como é que funciona assim ter um mindset? Tu é o cara que gosta de ler sobre grandes campeões, você tem um acompanhamento psicológico também. Como é que você cuida dessa tua parte mental? Então, eu acho que quando a gente junta isso aí que você falou de estudar e treinar, é perfeito isso, porque eu muitas vezes eu gosto de quando eu vou lutar, saber quem que eu vou lutar e dar uma estudada também na pessoa, no meu adversário. Sim. E mesmo sem eu querer, eu é muito isso automático já, porque eu sei os jogos de todo mundo, assim, de todas as faixas. Quando a minha irmã lutava, eu tava sempre vendo o feminino. Então até do feminino eu tava sabendo, eu falava pra ela. Então, eu acho que quando você tá bem preparado, tua cabeça boa. E eu acho que a minha cabeça é muito boa também pra lutar. Quando eu coloco na minha cabeça assim que eu tô indo porque eu quero fazer isso, não tô indo por conta de dinheiro, não tô indo por conta de nada, até porque a nossa vida não muda em nada, né? Quando tá acontecendo isso. No dia seguinte, você vai ter a mesma coisa que você tinha que fazer no dia anterior. Mas mais por diversão, assim, por estar indo por gostar de ir. E o resultado vem aparecendo, entendeu? Por uma consequência. Eu acho que quando você coloca muita pressão, já aconteceu muito isso comigo também, de eu botar muita pressão na minha cabeça e perder de primeira. E aí você se frustra muito. Então, eu acho que se você faz porque você gosta, o resultado vai vir naturalmente, entendeu? E se você está fazendo por onde, vai vir o resultado. Não tem como você gostar e não fazer nada por onde. Se você faz por onde, trabalha para isso, o resultado vai vir. Então, é isso. Minha cabeça eu acho que é muito boa, ainda mais porque eu tô sempre lutando tudo e tô por dentro de tudo, entendeu? Eu acho que se a gente dá uma afastada assim e para de competir, pode ser que a gente dê uma perca o ritmo, né, da competição e comece a pensar, pô, será que eu tô preparado? Será que eu não tô? E acho que o nervosismo assim eu tenho até hoje do primeiro campeonato que eu tive, porque é muito bom, a gente faz isso porque a gente realmente se importa com isso, né? A gente só faz isso e não teria graça nenhuma. Eu dou vários exemplos. Imagina se você vai lutar com a mesma sensação de você vai lavar uma louça. Não tem graça, então. Tu tá fazendo uma coisa que talvez você nem tenha importância. Então não tem como você não ficar nervoso, é inevitável. Eu acho que o que eu aparento tá na competição assim, tranquilo e mais calmo é visualmente, mas por dentro eu tô nervoso, tô bastante nervoso, normal. E esse sentimento é muito bom, eu essa adrenalina que a gente tem. E é isso. Irado, muito, muito maneiro poder trocar essa ideia com você aí, Rock. 1 hora de resenha, muita coisa legal que você falou. Fiquei impressionado com a forma como você está lidando já tão novo com o jiu-jitsu profissional. Essa coisa de você saber o que é pressão e como pode afastar ela vai te fazer lutar muito bem na faixa preta, porque como você disse, você vai estar lá no domingo, você ganha ou você perde, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Se você não levantar da cama, você vai ter que fazer as coisas para poder ganhar. Então, à medida que você torna isso mais leve, as coisas acontecem para você mais rápido, mais fácil, na sua visão. Então, foi muito maneiro esse insight aí que você deu, gostei bastante. No mais, eu quero te agradecer aí pela oportunidade, pela resenha, por estar aqui no canal VF Comunica. Eu que agradeço, cara. Eu queria agradecer aí todo mundo que parou para assistir, né? Você também pela oportunidade que me deu de estar podendo aqui falar. E foi um prazer estar aí.
E galera, se você quer perguntar alguma coisa, manda um direct lá pro Rock, ele sempre responde todo mundo. Segue o Instagram dele aqui, tá disponível aqui na tela. Se quiser saber alguma coisa sobre mídia do jiu-jitsu, criação de conteúdo, manda um direct aí para mim também.